Gostaria de desejar aos cristãos uma abençoada Semana Santa e aos judeus de todo o mundo uma feliz Páscoa. E agora, hoje, enquanto o antissemitismo aumenta ao redor do mundo, nossa mensagem para as comunidades judaicas permanece inalterada. Os Estados Unidos estão com vocês. Lutaremos contra o antissemitismo com determinação. Defenderemos a segurança e proteção dos judeus em todos os lugares. E agora, para algo diferente também. Sobre as tarifas, a cobertura do esforço incansável do presidente Trump para tornar este país grande novamente envolve o esforço hercúleo de mudar a trajetória comercial deste país, que foi colocado sob o fardo esmagador de uma rede de acordos comerciais injustos, resultando em contribuintes americanos sendo explorados todos os dias. Apenas o presidente Trump tem a visão e a coragem de dizer que basta é basta. Os Estados Unidos da América têm o grande benefício de ter o melhor negociador do mundo como presidente. Suas ações sobre tarifas demonstraram tanto para nossos inimigos quanto para nossos aliados que os Estados Unidos são uma nação que não deve ser subestimada e cujas fortunas estão diretamente ligadas ao sucesso de todas as outras nações deste planeta. Através deste processo, os americanos e as pessoas do mundo todo foram lembrados de como a América foi aproveitada e que, graças ao presidente Trump, temos uma maneira de consertar os danos causados a esta nação e ao mundo pela esquerda global. Agora, com mais de 130 países vindo renegociar sua relação comercial com os Estados Unidos, o presidente Trump não apenas redefiniu o ambiente comercial, mas também lembrou ao mundo que o respeito importa e será esperado pelo presidente Trump e pelo povo desta nação. Nas declarações de hoje também, o Departamento de Estado cancelou mais 139 subsídios no valor de 214 milhões de dólares, sob a direção do secretário Rubio. Como disse o secretário, citação: "Os contribuintes americanos não deveriam financiar programas equivocados. Estamos limpando a bagunça que a administração anterior deixou e reconstruindo uma agência focada em colocar a América em primeiro lugar." Agora, vamos olhar para o último fim de semana. O embaixador Stephen Witkoff conduziu conversas com o ministro das Relações Exteriores do Irã, que foram hospedadas pelo ministro das Relações Exteriores de Omã. Como descreveu a declaração da Casa Branca, citação: "As discussões foram muito positivas e construtivas, e as partes concordaram em se reunir novamente no próximo sábado. Nosso objetivo continua claro." Nas palavras do embaixador Witkoff, citação: "Um acordo com o Irã só será concluído se for um acordo de Trump. Qualquer arranjo final deve estabelecer um quadro para a paz, estabilidade e prosperidade no Oriente Médio, o que significa que o Irã deve parar e eliminar seu programa de enriquecimento e armamento nuclear. É imperativo para o mundo que criemos um acordo duro, mais justo que perdure, e é isso que o presidente Trump me pediu para fazer." Também no último fim de semana, a Expo 2025 Osaka foi oficialmente inaugurada, o que não é antes, domingo em Osaka, Japão. O pavilhão do Sinaresewa, de 31 mil pés quadrados, exibe a excelência, inovação e liderança americanas e reforça nosso compromisso com o engajamento no Indo-Pacífico e a relação bilateral Irã-Uruguai-Japão. Nos próximos 6 meses, a exposição espera receber milhões de visitantes. De volta aqui em casa, o secretário Rubio juntou-se ao presidente Trump para dar as boas-vindas ao presidente Bukele nos Estados Unidos ontem. Desde a visita do secretário Rubio a El Salvador, os Estados Unidos deportaram membros perigosos das gangues MS-13 e TDA para a prisão de El Salvador. Por causa disso, nossa nação está mais segura e protegida. Como disse o secretário Rubio sobre o presidente Trump e o presidente Bukele, nosso hemisfério tem sorte de ter 2 líderes totalmente alinhados em seu compromisso com a lei e a ordem. Por último, em notícias não relacionadas à política externa, quero aplaudir a FDA da administração Trump por seu plano de eliminar gradualmente vários requisitos de testes em animais.
Como a FDA disse em seu anúncio, citação, a nova abordagem é projetada para melhorar a segurança dos medicamentos e acelerar o processo de avaliação, enquanto reduz a experimentação animal, diminui os custos de pesquisa e desenvolvimento e, em última análise, reduz os preços dos medicamentos. Bravo! Esse é o meu destaque. Muito bem. Agora, para suas perguntas, Sr. Matley, da AP. Obrigado, Temi. Sim. Eu só queria apenas um ponto de esclarecimento. Você disse que apenas o presidente Trump pode desfazer o dano causado ao mundo, à nação e ao mundo, pela esquerda global. Eu sei, surpreendente que isso vem de mim. Isso tem a ver com, falando tarifas, certo, comércio livre global, regulamentos de comércio internacional que começaram após a Segunda Guerra Mundial. Estou olhando para 1, Eisenhower, 2, Nixon, Reagan, Bush. Posso responder você? Sei. E Bush, 2, e eu estou. Sim. Bem, você sabe, há algo, deixe-me responder a você. Parte. Deixe-me responder a você. Deixe-me responder a você. Tudo que começa como o comércio mundial sempre há uma boa ideia, certo? Você sempre tem um plano realmente ótimo e as coisas avançam e é muito bom e é muito agradável. E então, o tempo muda e a esquerda começa a controlar certos aspectos, certos países, certos congressos. E as coisas começam a mudar, e os gastos começam a aumentar, e os arranjos começam a mudar, e não são necessariamente tão bons para os Estados Unidos. A verdade é que, neste momento, estamos em um caminho insustentável, um fardo que está esmagando. Você vê isso nas ações que esta administração tem que tomar em relação ao orçamento de toda esta entidade. Isso se torna um vício. É um vício no ganhar dinheiro, ou tiro dos outros. E como Margaret Thatcher observou, é claro, é que o principal problema do socialismo é quando você fica sem o dinheiro dos outros. Certo. Porque isso acontece. Eu sei que isso talvez não seja satisfatório para a Associated Press. Não. Mas eu te amo, Matt. Eu te amo de qualquer forma. Mas sua pergunta é, pelo menos minha resposta ao que sua afirmação foi, é que neste momento, o presidente Trump é a única pessoa que pode desfazer o Leviatã que este quadro comercial se tornou ao redor do mundo e ele está fazendo isso. E eu tenho assistido a essa cobertura, o espanto. Tem sido notável. Este será um dos maiores reajustes de muitos reajustes que a administração Trump implementou. E vai fazer a diferença, não apenas para o povo americano, mas para todos aqueles países que percebem que isso precisa mudar. Então será melhor para o mundo. Meu ponto era que você está tentando dizer que todos esses presidentes e quem você acabou de mencionar, Margaret Thatcher... Não. Esquerda? Eu já falei demais. Acho que já respondi isso. Bem, senhor. Respondi isso. Tudo bem. Então, sobre as concessões que você acabou de dizer que foram canceladas, fazer a transição, você pode ser mais específico sobre as duas? O que era 139? Bem, nós vamos... Que são? Nós vamos obter esses detalhes. O que sabemos é que o próprio secretário se sentiu suficientemente apaixonado por isso, para tuitar ele mesmo. Ele fez... Isso. O que eu declarei para você sobre o comentário dele foi da conta dele, o tweet do secretário, às 12h35 p.m. esta tarde. Nossa. E eu vou ler, tem mais detalhes no tweet. Sob minha direção, o Departamento de Estado cancelou mais 139 subsídios no valor de 214 milhões de dólares. Os contribuintes americanos não deveriam financiar programas equivocados como a construção do movimento liderado por trabalhadores domésticos migrantes no Líbano, ou o projeto Get the Trolls Out, no Reino Unido. Estamos limpando a bagunça que a administração anterior deixou e reconstruindo uma agência focada em colocar a América em primeiro lugar. Então, esses são dois exemplos que o secretário compartilhou. Porque sou matemático, mais 137. E tenho certeza de que em algum momento nós vou te dizer uma coisa, vamos ver se conseguimos encontrar a lista completa e avançaremos de acordo. E isso apenas faz a transição para a questão mais ampla do orçamento. Você viu os relatórios de ontem e anteontem sobre o OMB. Planos para uma redução drástica no Departamento de Estado ou no orçamento da função 150, que inclui o Estado e a USAID. O que você pode nos dizer sobre isso?
Posso te dizer que ao longo da história dos Estados Unidos, todos têm um plano de orçamento e todos têm ideias para orçamentos. E todo presidente tem um plano de orçamento e o envia ao Congresso. E então o Congresso ou o aceita ou tem suas próprias ideias, o que acontece mais frequentemente do que não. Posso te dizer que o que quer que você tenha visto em público não foi divulgado por esta entidade, não foi divulgado por este departamento, não foi divulgado pelo secretário. Que não há um plano final, orçamento final, dinâmica final. Isso cabe à Casa Branca e ao presidente dos Estados Unidos, enquanto continuam a trabalhar em seu plano de orçamento e no que irão submeter ao Congresso. Então, eu sugeriria que você verificasse com a Casa Branca. Mas os tipos de números e o que tendemos a ver são relatórios que são prematuros ou errados, ou baseados em documentos vazados de algum lugar desconhecido. Obrigado. E então todos escrevem histórias sobre essas coisas. E mais cedo, quando eu estava conversando com o nosso grupo aqui, que eu amo na maior parte do tempo, é para ser. Seria sábio ser cauteloso antes de agir sobre cada elemento que você vê, levando a algo tão importante quanto este orçamento vindo do presidente Trump. E então vamos esperar e ver. Claro, novamente, estes não são conhecidos ou finalizados ou planejados. Apenas o presidente Trump tem essa informação e vamos vê-la em breve, tenho certeza. Tudo bem. Obrigado. Sim, senhora. Houve algumas críticas de legisladores democratas sobre as contribuições para organizações internacionais, caindo 89% de 1,4 bilhão no ano passado para 169 milhões, incluindo, cito, a eliminação de financiamento para a ONU e a OTAN. É algo que o departamento está considerando eliminar o financiamento dessas. Você sabe, isso é novamente, né? Isso vem de uma história que está analisando um memorando que foi vazado ou não de um plano. Isso é uma sugestão. O que posso lhe dizer, no entanto, é que isso realmente me faz preocupação quando vejo a palavra eliminar. Eu viajei para a OTAN, para aquela cúpula com o secretário. Cada reunião, cada momento, cada vez diante das câmeras, em cada reunião bilateral, conversando com o secretário-geral, a única. Mensagem, eram várias mensagens. Mas a mensagem singularmente importante que todos ali se importavam era o fato de que o secretário de Estado dos Estados Unidos reiterou nosso compromisso total com a OTAN. Assim como o presidente dos Estados Unidos. Agora, o que também queremos em nosso compromisso significa que queremos garantir e ajudar a garantir que as nações na OTAN possam realmente cumprir a missão da OTAN, que é ser um dissuasor. Não é para ajudar com guerras, ou para ajudar a combatê-las, ou para financiá-las, ou para torná-las um pouco melhores enquanto as guerras estão acontecendo. A OTAN foi concebida para ser uma coleção de entidades. Isso impediria os maus atores de fazerem coisas ruins, porque seria muito, muito ruim para eles se o fizessem. E neste ponto, claramente, temos nações que precisam intensificar, compartilhar o fardo, aumentar seus gastos com defesa, não porque somos malvados, mas porque estamos comprometidos com a OTAN. E a OTAN tem que ser aquilo que foi alegado ser e esperado ser no início e deseja ser. Tenho que dizer que houve reconhecimento desse fato na OTAN, o número de países aumentando seu compromisso orçamentário com a defesa, o reconhecimento de que era algo importante sem exceção. E é aí que, quando pensamos em uma história sobre eliminar o financiamento para a OTAN, não poderia estar mais longe da verdade. Trata-se de tornar a OTAN mais forte, tornar a OTAN, bem, ouso dizer, grande novamente. Mas é aí que se torna como alarmismo e, compreensivelmente, perturba as pessoas. Mas, como eu disse, com a outra revisão que tivemos com a ajuda externa, algumas coisas vão mudar. Mas isso não significa que mudamos nosso compromisso com algo, mas pode parecer diferente. Que se, de fato, outras nações estão se unindo e aumentando seu compromisso. E sua contribuição, talvez a contribuição americana. Então, de fato, diminui e ainda assim a OTAN está mais forte. Então, isso é, eu acho, parte do que toda a família faz, que é cuidar uns dos outros, ser honesto e fornecer soluções para esse problema. Então, essa história vem da mesma especulação
que surgiu de outros documentos que estão circulando quando nada poderia estar mais longe da verdade, e certamente comentar sobre números que eles possam ter não é útil. Haverá muito a discutir quando o presidente Trump liberar e enviar ao Congresso seu projeto de orçamento. Sim, senhor. Obrigado. Temos um sobre a Síria, alguns homens, um sobre o Iêmen. O departamento tomou alguma decisão ou está revisando a possibilidade de conceder vistos a algum ministro sírio para as reuniões do Banco Mundial e do FMI na próxima semana? Sabe, vamos verificar isso. Não tenho informações sobre isso. É uma boa pergunta, claro, com a reunião se aproximando, mas vou verificar isso para você. E foi sobre o Iêmen? Sim. Sabe, obviamente os ESTU estão envolvidos em uma campanha militar lá nas últimas semanas. O Departamento de Estado está liderando algum caminho diplomático para alcançar o resultado final que os EUA desejam. Vimos relatos de que os EUA estão agora considerando apoiar uma invasão terrestre no Iêmen ou apoiar facções dentro do Iêmen para avançar com o ímpeto após a campanha militar. Bem, não. Vou falar sobre quaisquer negociações que possam ou não estar acontecendo ou considerações diplomáticas. Acho que muitas pessoas viram os relatos sobre ações que podem ou não estar acontecendo no terreno no Iêmen, à medida que a capacidade de resistência da casa é degradada. Isso não é algo sobre o qual eu possa comentar. Claro, no entanto, quando pensamos sobre o nexo da natureza do que está acontecendo no Oriente Médio, os Estados Unidos deixaram seu ponto claro. Como secretário, através do secretário e através do presidente, através do trabalho de cessar-fogo e dos esforços incessantes em relação às questões em Israel. E na faixa de Gaza, e certamente agora, no fato notável de que o Irã está à mesa em relação à sua condição, que também foi afetada, é claro, pela degradação do Hezbollah, certamente. O desastre que o Hamas trouxe para aquela região, incluindo o Irã. Então, quando pensamos no cessar-fogo e em melhorar a vida das pessoas, isso certamente afeta toda a região. E acho que é nisso que todos podemos contar. Sim, senhora. Tammy, obrigado. Você começou com alguns de seus comentários dizendo que o Irã deve parar e desmantelar seu programa nuclear. Bem, deixe-me dizer que foi o embaixador Witkoff. Sim, ecoando o que o embaixador Witkoff tweetou mais cedo hoje, mas apenas tentando obter alguma clareza sobre o que a administração vê como um objetivo final. Potencial aqui com estas negociações com o Irã, porque na semana passada, indo para as negociações em Omã, Witkoff fez alguns comentários ao Wall Street Journal, nos quais ele disse que a linha vermelha seria a armamentização da capacidade nuclear do Irã, presumivelmente deixando a porta aberta para o Irã manter um programa nuclear civil. Então, a administração está aberta a um estado final, onde o Irã ainda tenha um programa nuclear civil, mas não seja mais capaz de rapidamente obter uma arma nuclear? Bem, antes de mais nada, para uma resposta abrangente, e ouvimos da Caroline mais cedo, a Casa Branca tem esse tipo de resposta. O que posso dizer? No entanto, é que o secretário tem sido claro, assim como o presidente, assim como o embaixador, que o Irã não pode ter uma arma nuclear ou um programa de enriquecimento. O que ouvimos, e eu disse isso novamente aos nossos amigos mais cedo no dia, como eu faço com alguns de vocês ouvindo de casa. Eu, meio que passei cerca de meia hora com o nosso grupo durante o dia e nós temos algumas conversas e descobrimos o que está em suas mentes. Mas o que mencionei, porque sempre há uma reação a um único tweet ou um comentário que está em um jornal. E como estamos claramente nos movendo para uma reunião secundária, que eu ainda não chamarei de negociação, mas isso pode mudar. É que essas são pessoas que são as melhores do mundo. O embaixador Witkoff claramente é uma das melhores pessoas do mundo para negociar e para lidar com maus atores e conseguir paz e cessar fogos. Mas quando as coisas estão sendo ditas no momento, em público, você deve considerar que isso não faz parte de como eles negociam no sentido do que quer que estejam discutindo juntos. E que se deve sempre esperar e ver que ele
ninguém está negociando em público, ninguém está... Eu não sei para quem essa mensagem seria, ou a natureza do que é dito e como. E em que formato. Eu diria que o que importa é um resultado final. As partes estão concordando, papéis sendo assinados. Não é o que as pessoas dizem, mas as ações que elas tomam. Mostramos que, como nação, quando as ações que tomamos e a natureza do que nos comprometemos, você pode combinar o que dizemos e o que fazemos. Mas eu diria que há um objetivo aqui, e é que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Certamente eles, ou o programa de enriquecimento. E isso eu acho, uma coisa bastante fácil de começar. E isso é a única coisa que sabemos que eles estão trabalhando. E acho que teremos algum sucesso considerando com quem estamos lidando. Então, só... Sim, senhor. Seguir sobre o Irã. Você mencionou o tweet do embaixador Witkoff hoje. Na noite passada, em uma entrevista com a Fox News, ele estava falando sobre manter os níveis de enriquecimento do Irã abaixo de 3,67%, o que está em conformidade com a JCPOA. Hoje ele falou sobre eliminar o enriquecimento do Irã. Qual é a razão dessa diferença aqui? Bem, você pode contatar a Casa Branca, mas o que eu acabei de mencionar para você é que esses são comentários que são feitos, podem ser feitos, sabe, por qualquer um no momento de algo que está acontecendo. Eu apontaria para o comentário dele hoje no Twitter, mas eu também, você sabe, o embaixador Witkoff fala por si, mesmo muito bem, e ele é um homem muito transparente. O que vai importar é o que será realizado, qual será o resultado final, em vez de analisar, você sabe, uma declaração ou uma linha de frase aqui e outra ali. Eu sei que todos queremos respostas porque, bem, a humanidade tem interesse no resultado final disso. Mas eu apenas aconselharia você nesse sentido e a esperar. E, novamente, o último, o que importa. O que é realizado, qual é o ponto final. E se alguém pode fazer isso, seria o presidente Trump e sua visão junto com o embaixador Witkoff, que fez um ótimo trabalho nesse sentido. Segmento. É mesmo? Tami, muito obrigado. Algumas perguntas sobre a autoridade palestina. O Times of Israel relatou há alguns dias que Mahmoud Abbas enviou uma carta ao secretário Rubio, tentando abrir a porta para ser certificado de que o programa Pay for Slave foi encerrado pela autoridade palestina. Eu sei que você não vai comentar sobre essa correspondência, mas em uma perspectiva mais ampla, o Departamento de Estado não está exatamente distribuindo ajuda externa com entusiasmo no momento. E o propósito de encerrar o Pay for Slave seria reiniciar a ajuda externa à autoridade palestina. Então, o Departamento de Estado tem algum interesse neste momento em iniciar esse processo? Se o resultado final for nenhuma ajuda externa sendo distribuída no final de qualquer maneira? E a segunda pergunta que tenho é apenas a visão geral da relação atual entre os EUA e a autoridade palestina. Você sabe, Mahmoud Abbas boicotou durante o primeiro mandato de Trump e vimos oficiais americanos irem a Jerusalém várias vezes. Historicamente, eles faziam uma viagem correspondente a Ramallah ou Belém. Não vimos isso. Certo, foi. Até agora, visão geral. Acho que sempre tento te dar a visão geral. Mas eu diria que, você sabe, antes de tudo, não posso comentar. Se há negociações ou considerações diplomáticas. O que eu questiono imediatamente é que não temos nenhuma alegria ou entusiasmo em distribuir ajuda externa. Nosso compromisso com a ajuda externa não mudou. Está na nossa natureza como americanos. É o que fazemos. Eu argumentaria que o início deste país foi um pacote de ajuda para o futuro. Meu Deus. E certamente a ajuda externa não é uma cenoura ou um bastão em negociações. Se é necessária, é necessária. Se não é, não é. Não a usamos dessa forma. Então, você sabe, eu gosto muito de você e acho que você é um cara legal, mas é sempre desanimador. Eu não quero ser mal. Só com o Matt eu quero ser mal. É desanimador, mas me lembra, e estou feliz por estar aqui, para repetir, para que as pessoas não fiquem com essa impressão, que não é como, temos que dar ajuda externa.
Sabe, seria ótimo se ninguém precisasse de ajuda externa. Mas sabemos que somos um país com recursos incríveis. Nós sabemos disso e temos responsabilidades incríveis. E não nos esquivamos delas. É parte do motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Nós queremos fazer parte do mundo. Sabemos que podemos ajudar e ajudamos. Então, não é nunca uma parte de que nós simplesmente não queremos fazer algo. E então não fazemos. Podemos? Pode ser feito corretamente? Está alinhado com o que é ótimo para os Estados Unidos. E principalmente também, certamente não é usado como uma arma. E eu só quero dizer isso tão fortemente quanto eu possivelmente posso. E no que diz respeito à natureza do que está acontecendo, somos frequentemente questionados por muitos de vocês de diferentes maneiras se há um compromisso constante e regular com Gaza, com o povo de Gaza, certamente com um dos nossos aliados mais fortes, se não o mais firme, Israel. Que tem, a propósito, um novo embaixador dos Estados Unidos, o embaixador Mike Huckabee. Então, estamos muito animados com o futuro. Estamos trabalhando constantemente para conseguir um cessar-fogo e mudar a trajetória no terreno. Isso não parou. Posso? Sim, senhor, sim, senhor. Obrigado, Temiur. Não, por favor. Enquanto isso, em Bangladesh, sim, há tantos relatos como o do New York Times também. Há 2 semanas, relatou o aumento alarmante de terroristas islamistas. Extremismo islamista em Bangladesh, sob o regime apoiado pela ONU, incluindo manifestantes, exibindo abertamente imagens de Osama Bin Laden, até mesmo símbolos nazistas como esta imagem de Dhaka. Sim. E mirando marcas americanas como KFC, Coca-Cola, com retórica antissemita, supostamente incitada por figuras Tudo bem. como conselheiros do governo interino de Bangladesh. Senhor, eu ouvi você e eu sei e aprecio sua paixão. E e Bangladesh, um país com certos problemas. Eles são também um país que nós falamos frequentemente, certamente com as perguntas do pessoal aqui. Então, para uma dinâmica específica, vou nos fazer levar isso adiante. O que eu tenho, algo que quero mencionar sobre Bangladesh. Que é que houve uma prisão de uma deputada do Reino Unido, Tulip Siddiq. Isso foi emitido pelos tribunais de Bangladesh. É claro, tudo isso e o que você está discutindo, até mesmo protestos, etc., são questões para as autoridades de Bangladesh lidarem. E, claro, conversar com eles. Importa muito, também. Então, em última análise, o futuro de Bangladesh será decidido pelo povo de Bangladesh. Eles estão enfrentando o que você tem descrito para alguns e em outros que, claro, também vimos os relatórios. E você sabe, eleições importam. Nós sabemos, eu não quero que isso soe banal aqui, mas é verdade. A democracia importa e as ações das pessoas importam para enfrentar questões que podem, de fato, como vimos nos últimos 20, 25 anos, destruir suas vidas. É bastante claro o que as escolhas são para muitas nações neste planeta. Então, obrigado, senhor. Sim, senhor, e com a barba. Eu queria perguntar sobre as negociações com a Rússia. Houve alguma discussão sobre alívio de sanções e a Casa Branca pediu ao Departamento de Estado para elaborar alguma lista de sanções que poderiam ser removidas? Não vou falar sobre qualquer discussão entre a Casa Branca, certamente no Departamento de Estado, o secretário Rubio e qualquer outro líder aqui. O que posso dizer é um lembrete de que o que estava claro desde o início não haveria negociações, decisões, nem acordos, até que a carnificina tenha parado. E após o Domingo de Ramos, é claramente uma dinâmica onde devem haver mais perguntas sobre a natureza de quem realmente está comprometido com a paz e um cessar-fogo. Mas não há negociações ou acordos. E com base nas declarações regulares da administração e também do secretário Rubio, até que o carro é um moedor de carne que não mudou.
E até que isso pare, nada disso está acontecendo. E ainda assim, continuamos a trabalhar, obviamente, pelo cessar-fogo nesse sentido. Sim, senhor. Olá, Temi. Tenho uma dúvida sobre o Sudão. A administração Biden, que está saindo, declarou as ações do RSF como genocídio. A administração Trump concorda com essa designação de genocídio? Aqui está o que posso lhe dizer sobre o que tem acontecido. Os Estados Unidos condenam nos termos mais fortes possíveis a contínua escalada de ataques do RSF em Al-Fasher, no norte de Darfur, bem como os ataques em Zamzam e Abu Shuk, pessoas deslocadas internamente, que são os campos de IDP. Estamos profundamente alarmados com os relatos de que o RSF tem deliberadamente alvejado civis e atores humanitários em Zamzam e Abu Shuk. Condenamos os ataques do RSF aos civis mais vulneráveis, incluindo o assassinato de pelo menos 10 trabalhadores de ajuda financiados pelos EUAs, trabalhadores de socorro fornecendo assistência crítica e salvadora. Instamos a proteção dos civis, incluindo os trabalhadores humanitários. Também pedimos a abertura de corredores humanitários para permitir o acesso humanitário e a passagem segura de civis que fogem da violência. A beligerância deve cumprir suas obrigações sob o direito humanitário internacional e deve ser responsabilizada. Você está se recusando a afirmar a designação? Bem, deixei minha declaração clara, mas o que isso marca? Hoje marca 2 anos desde o início do conflito no Sudão. E este conflito causou morte, destruição e uma crise de deslocamento que tem o potencial de desestabilizar toda a região, com fluxos massivos de pessoas deslocadas, armas e doenças. Já passou da hora de as partes em conflito deporem suas armas e negociar uma paz duradoura que permita um diálogo participativo amplo para que o povo sudanês possa decidir seu futuro em um Sudão pacífico e unificado. Desculpe. Eu já respondi. Extensivamente. Respondi-lhe, vá em frente. Posso fazer um acompanhamento sobre o Sudão? Eu me perguntei, a administração anterior esteve envolvida em tentar facilitar negociações de paz entre as duas partes. Alguma atividade desse tipo acontecendo? Bem, eu não posso relatar sobre qualquer coisa que esteja acontecendo ou que possa acontecer. Mas, novamente, eu acho que a administração Trump e o secretário Marco Rubio provaram seu compromisso com esses tipos de questões de uma maneira que nenhuma outra administração francamente fez ao enfrentar essas dinâmicas ao redor do mundo, especialmente com a natureza de os tipos de carnificina e a implacabilidade. Então, embora eu não possa falar com você sobre detalhes específicos, acho que todos sabemos o que esta administração representa. Sim, no casaco azul. Sim. Obrigada, Hillary. 2 perguntas, brevemente. Uma é em relação à visita do primeiro-ministro jordaniano hoje às 3h30. Se você pode nos contar um pouco sobre os tópicos que serão discutidos sobre Gaza, falar Gaza. Não posso, é tão bom. É tão bom com o... Você sabe, o repórter italiano. O agradável sotaque italiano. Pode nos contar, é como... Não. Eu entendo. Tudo bem. A segunda pergunta. Há muito para falar, tenho certeza. Quero dizer, você sabe... Entendo. Sim. Sem problema. A segunda é sobre os cortes anunciados pelo secretário Rubio, se não me engano, sobre os fundos para as Nações Unidas e a OTAN. Isso foi perguntado. Não houve... Houve algum relatório sobre Bem, houve sempre há... Isso, quero dizer. Eu amo vocês, mas sempre há relatório. Você pode... E eu respondi muito especificamente o compromisso com a OTAN. É um compromisso forte. Eu estava lá com o secretário. Essa foi uma mensagem singular. A principal mensagem sobre nosso compromisso com a OTAN é tão forte. Nossa presença indica isso, mas também nossas palavras e nossas ações indicam isso. E nosso pedido aos nossos parceiros da OTAN para se tornarem mais fortes e mais envolvidos em seus próprios gastos com defesa é uma indicação desse compromisso com a OTAN. Certo, pessoal? Hillary. Acho que vai ser tudo, pessoal, por hoje. Eu tenho que estar em algum lugar, o que é incomum. Normalmente é só aqui que eu tenho que estar. Disse.
Tenha um bom fim de semana também. Desculpe, mais uma. Desculpe, secretário Rubio compartilhou no fim de semana sobre os 10 homens adicionais sendo enviados para El Salvador. Sob qual autoridade eles foram enviados? Foi AEA ou título Pinoi? Então, antes de tudo, ele notou isso. E o que significa que este país está certamente um pouco mais seguro, não é? Eu recomendaria que você consultasse o Departamento de Segurança Interna e o DOJ, que tomam esse tipo de decisão. Eu também gostaria de destacar que foi ótimo ter o presidente Bukele aqui, claramente. Um homem notável e um grande aliado, ajudando a tornar a América mais segura novamente. E seu amor pelo povo americano eu acho bastante óbvio, embora ele ame mais os salvadorenhos, tenho certeza. Mas foi um ótimo fim de semana nesse sentido. Obviamente, não foi um bom fim de semana com certas outras ações, mas esta é uma administração ocupada. É um país. Ou seja, estando prontos para fazer o que for necessário para ajudar não apenas seus vizinhos, mas também o resto do mundo. Ainda não completamos 100 dias e eu estou me divertindo muito. Não sei quanto a vocês. Então estou ansioso por mais e obrigado por essa pergunta. E nos vemos na quinta-feira. Obrigado a todos.